Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural. Glória a Jesus. Uau, que madrugada poderosa. O Senhor tem se manifestado. Nós temos profetizado nas madrugadas. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém. Bom dia, bom dia. Bom dia, pastora Nani. Obrigada. Glória a Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom, Bruna. Shalom, Elzinha. Shalom, shalom, pastora Bruna. Shalom, shalom, Patrícia. Shalom, Marlécia. Shalom, shalom, pastora Neuza, querida. Shalom para todos vocês. Bárbara. Um dia abençoado para cada um de vocês. Vocês aceitam um cafezinho? Põe mais aqui pra mim, amor, fazendo favor. Glória a Deus. Hoje é Ezequiel 40. Amém? Glória a Deus. Ezequiel 40. Gente, o livro de Ezequiel é um livro muito poderoso. Aleluia. Ezequiel é um profeta maior. Amém? Por que ele é um profeta maior? Porque ele é um profeta que profetizou as profecias incondicionais. Profecias da soberania de Deus. Imutáveis. Amém? Glória a Jesus. Ontem eu falei um pouco, sobre o profético no culto de ontem. Eu fiz um culto geral ontem, falei um pouco do profético, falei, profetizando o culto. Nós precisamos entender que Deus fez tudo debaixo de uma engrenagem profética e Ele faz tudo debaixo da palavra. Então, se nós entendermos que a palavra tem poder, as nossas ações têm poder, a nossa conduta de fé, a nossa conduta diária tem poder de manifestar alguma coisa, nós pensaríamos muito antes de falar, fazer, de agir, de pensar, amém? Ontem eu mostrei para vocês no culto um pouquinho sobre o meu mural dos sonhos proféticos, eu fiz um mural dos sonhos proféticos, mas é um mural que você faz como se já tivesse acontecido, amém? E aí quando você vai orar, você coloca a mão em cima, daquilo e você profetiza sobre os sonhos, você coloca no mural o que queima no seu coração, em ser usado por Deus, você profetiza esse tipo de coisa e você vê como que as coisas começam a acontecer, o download começa a ser feito, amém? Glória a Jesus, toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais um dia. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Ezequiel 40. Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que eu me coloco aqui, Senhor Deus, disponível para ser usada mais um dia, debaixo do governo do Espírito Santo. Que não seja eu, mas o Teu Espírito através da minha vida. Senhor Deus, fala conosco através de Ezequiel 40. Obrigada, Deus, por mais um dia de devocional. Obrigada, Jesus, por mais um dia onde o Senhor manifesta a Tua palavra. Obrigada, Jesus, por mais um dia pela oração da madrugada. Pai, no nome de Jesus, abençoe cada um que está agora nesse final de ano, clamando, intercedendo. Obrigada, Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer sobre as nossas vidas. Nós abençoamos, Pai, todas as pessoas que estão aqui hoje e eu chamo uma nuvem profética, eu chamo uma nuvem da Tua glória, eu chamo, Senhor Deus, a manifestação, Pai, do Senhor, Pai, agora sobre esse ambiente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abram comigo agora em Ezequiel, capítulo de número 40, amém? Certo? Então vamos lá. Em 28 de abril, no 25º ano de nosso exílio, 14 anos depois da queda de Jerusalém, a mão do Senhor veio sobre mim e Ele me levou para lá. Numa visão, Deus me levou para a terra de Israel e me colocou num monte muito alto. Dali vi, em direção ao sul, algo parecido com uma cidade. Quando Ele me levou mais perto, vi um homem cuja face brilhava como bronze, e ele estava de pé junto a uma porta
e tinha na mão uma corda de medir feita de linho e uma vara de medir, e disse-me: Filho do homem, observe e ouça, preste muita atenção a tudo que lhe mostrarei. Você foi trazido aqui para que eu lhe mostre várias coisas. Depois você voltará ao povo de Israel e contará tudo que viu. Viu um muro que cercava completamente a área do templo. O homem pegou uma vara de medir de 3 metros de comprimento e com ela mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura. Então, esse muro aqui tinha 3 metros de espessura. Então, se aqui, né, amor, uma parede tem 3 metros, 2,5 metros, né? 2,5 metros, mais ou menos. Então, olha só a grossura desse muro, né? Uma parede de casa mede mais ou menos 2,70 metros, 2,5 metros. Tem as casas com o pé direito um pouco mais alto. Só para vocês terem noção da grossura do muro. Em seguida, foi à porta leste, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de profundidade. Na passagem de entrada, havia salas para guardas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros. E cada lado, e a distância entre as salas era de 2,5 ao longo da parede da passagem. A soleira interna da porta, que dava para o portico, na extremidade interna da passagem da estrada, tinha 3 metros de profundidade. Ela também mediu o portico. Tinha 4 metros de extensão e suas colunas tinham 1 metro de espessura. Esse portico era a extremidade interna da passagem de entrada e era voltada para o templo. Havia 3 salas de cada lado da passagem de cada entrada. Cada uma tinha as mesmas medidas e as paredes entre elas também eram idênticas. Então o homem mediu a porta de entrada, que tinha 5 metros de largura e 6,5 metros de comprimento na passagem. Em frente a cada sala havia uma mureta com 0,5 metro de altura. As salas propriamente ditas tinham 3 metros de cada lado. Então ele mediu toda a largura da porta, a distância desde a parede dos fundos de uma sala para guardas até a parede dos fundos de outra sala. Essa distância era de 12,5 metros. Mediu as paredes divisórias ao longo de todo o interior da passagem até o portico. A distância era de 30 metros. O comprimento total da passagem de uma extremidade à outra era de 25 metros. Nas paredes das salas e em suas paredes divisórias haviam janelas embutidas que se estreitavam em direção à parte interna. Também havia janelas no portico. As superfícies das paredes divisórias eram enfeitadas e entalhadas de palmeiras. Agora vamos ler o pátio externo. Então o homem me levou pela entrada até o pátio externo do templo. Ao longo das paredes do pátio havia uma calçada junto às paredes e haviam 30 salas que abriam para a calçada. A calçada ladeava as portas e o seu comprimento desde os muros até o pátio era o mesmo da passagem da entrada. Essa era a calçada inferior. Em seguida, estou no 19. Em seguida, o homem mediu a largura do pátio externo do templo entre a entrada externa e a interna, e a distância era de 50 metros. Então a gente está vendo aqui Ezequiel, né? Ele é levado,
Olha só, presta atenção. Ezequiel é levado em uma visão à terra de Israel. É colocado sobre um monte muito alto, aonde ele vê uma estrutura de uma cidade semelhante a um templo. E um homem com aparência de bronze e um cordel de linho, né, vem ali, certo? Então, aqui a gente está vendo um padrão, certo? Nada nesse templo aqui, queridos, é aleatório. Tudo aqui tem um significado profético, certo? Então, antes de Deus trazer restauração, Deus mostra o quê? O modelo, tá? Deus mostra o modelo do templo. Então, Ezequiel está vendo o quê? O modelo de um templo. Então, né, aqui começa a ser medido todas essas estruturas. Vamos continuar aqui no 20. O homem mediu a porta norte da mesma forma que a leste, e também ali havia 3 salas e um portico. Um portico é uma portinha. Todas as medidas eram iguais às das portas leste, e a passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento, 12,5 metros de largura entre as paredes dos fundos e uma sala para guardas, e a parede dos fundos de outra sala, as janelas, o portico e os enfeites de palmeiras eram idênticas às da porta leste. Havia 7 degraus que davam para a passagem da entrada, e o portico ficava na extremidade interna da passagem da entrada. Do lado norte, como do lado leste, havia outra porta que dava para o pátio interno do templo, oposta à estrada externa, e a distância entre as duas estradas era de 50 metros. A porta sul. Então a gente está vendo que esse templo, ele é um templo quadrado, onde ele tem uma porta norte, sul, leste, oeste. Então o homem me levou à porta sul e mediu suas partes, e eram exatamente iguais às medidas das outras portas. Tinha janelas ao longo das paredes, como as outras, e um portico no qual a passagem de entrada abria para o pátio externo. E como nas outras portas, a passagem de entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Essa entrada também tinha uma escada com 7 degraus que davam para ela. Um portico na extremidade interna e enfeites de palmeira nas paredes divisórias, e daqui e aqui também havia outra entrada que dava para o pátio interno, oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros. Então, a distância entre as entradas de cada porta era de 50 metros. Portas para o pátio interno. Então, o homem me levou à porta sul, que dava para o pátio interno, e ele mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas, e suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu portico era o mesmo tamanho das outras portas, e havia janelas ao longo das paredes no portico, e como nas outras portas, a passagem de entrada tinha 25 metros de comprimento, 12,5 metros de largura. Os porticos que davam para o pátio interno tinham 4 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. E o portico da porta sul ficava voltado para o pátio externo. E suas colunas eram enfeitadas com palmeira, e 8 degraus subiam até a sua entrada. Então ele me levou à porta leste, que dava para o pátio interno. E ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas, suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu portico eram o mesmo tamanho das outras portas, e havia janelas ao longo das paredes no portico. A passagem para a entrada tinha 25 metros de comprimento, 12,5 metros de largura, e o seu portico ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras, e 8 degraus subiam até a segunda entrada. Então ele me levou à porta norte, que dava para o pátio interno, e ele mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas, suas salas para guardas e suas paredes divisórias e seu portico
tinha as mesmas medidas das outras portas e janelas dispostas da mesma forma. A entrada da passagem tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura, e o seu portico ficava voltado para o pátio externo, e suas colunas eram enfeitadas com palmeiras, e 8 degraus subiam até a sua entrada. Sala para o preparo dos sacrifícios. No portico de uma das entradas internas havia uma porta que dava para a sala lateral, aonde era levada a carne para os holocaustos. De cada lado desse portico havia 2 mesas, onde os animais para os sacrifícios eram abatidos para holocaustos. As ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa do lado de fora, e o portico de cada lado das escadas que subiam para a entrada do norte haviam mais 2 mesas, e haviam, portanto, 8 mesas no total, 4 do lado de dentro e 4 do lado de fora. Então aqui está mostrando a estrutura do sacrifício, né, do lugar de fazer o sacrifício dos holocaustos. Então aqui está mostrando o design de um templo, certo? De 4 lados, norte, sul, leste, oeste, as portas, como que está constituída a entrada. Agora aqui nessa parte que nós estamos lendo, está narrando de como está a parte aqui dos sacrifícios, onde se abatiam os sacrifícios também, e haviam 4 mesas de pedra cortada para o preparo dos holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento. Ó, quem chegou aqui, ó. Shalom. Pega aqui, chama quietinho, tá? Cada uma com 50 centímetros de altura sobre essas mesas, e eram colocados os instrumentos para abater os animais para os sacrifícios. Havia ganchos, cada um com 8 centímetros de comprimento, presos ao redor das paredes do portico, e a carne dos sacrifícios era colocada sobre as mesas. Agora aqui no verso 44. Dentro do pátio interno havia 2 salas, uma do lado da porta norte, voltada para o sul, outra do lado da porta sul, voltada para a porta norte. E o homem disse: a sala ao lado da porta norte, e é para os sacerdotes que supervisionam a manutenção do templo. A sala do lado da porta sul é para os sacerdotes encarregados do altar. Olha só, vamos ler de novo. A sala ao lado da porta norte, a parte norte, para os sacerdotes que supervisionam a manutenção do templo. A sala ao lado da porta sul é para os sacerdotes encarregados do altar. Os descendentes de Zadok, pois somente eles, dentre todos os levitas, quem? Então, somente os descendentes de Zadok, tá? Somente eles, dentro dos levitas, podem se aproximar do Senhor para servir diante dele. Então a gente vê o que é a casa de Zadok. São os únicos levitas que Deus preservou. São os únicos levitas que Deus preservou para assistir ao templo ali, tá? Então vamos ler aqui de novo 46. A sala ao lado da porta sul é para os sacerdotes encarregados do altar, e os descendentes de Zadok, pois somente eles, dentre todos os levitas, podem se aproximar do Senhor para servir diante dele. Agora eu estou no 47. Então o homem mediu o pátio interno, e era um quadrado de 50 metros de largura e 50 metros de comprimento. O altar ficava no pátio, em frente ao templo. Então ele me levou ao portico do templo, mediu as paredes, e ambos lados da passagem para o portico tinham 2,5 metros de espessura. A entrada propriamente tinha 7 metros de largura, e as paredes de cada lado da entrada tinham mais de 1,5 metros de comprimento. E o portico tinha 10 metros de largura, 10 metros de largura e 6 metros de profundidade. 10 degraus subiam para ele, com uma coluna de cada lado. Então a gente vê, agora Shekinah quer subir aqui, vem cá, Shekinah, vem. Então agora a gente vê, tá?
Ezequiel, ele é tomado numa visão. Então vem aqui, Shekinah, ela é muito chorona. Então a gente vê aqui que Ezequiel é tomado numa visão. Ele vê o quê? O design de um templo, tá? Como ele está desenvolvido. Mostra a porta norte, sul, leste, oeste, certo? Mostra como é feito ali o serviço sacerdotal, amém? E aí, no final do texto, a gente vê, olha só, Deus fala, tá? Que somente os levitas, os descendentes de Zadok, que estão preparados para servir no altar, tá? Então Deus, ele escolheu um remanescente para servir ele no altar nessa última era que nós estamos. Nessa era, deixa eu tirar o Shalom daqui, senão ela vai ficar chorando. Vai lá. Então Deus, ele fez aqui, ele mostra para Ezequiel o design, né, desse templo, e ele fala que somente os levitas, tá? Dentro da linhagem dos descendentes de Zadok, que estavam aptos para servir no altar. Amém? E nessa era, vou trazer essa palavra profética para essa era de agora. Então, hoje, o altar, né? Aqui está mostrando um modelo físico de um templo. Só que hoje, depois da nova aliança, Deus mudou a configuração do altar. Hoje o altar é o nosso coração que adora a Deus. A Arca da Aliança está dentro do nosso coração. Então nós, né, estamos queimando na presença de Deus, nos entregando em jejum e oração. Então nós estamos rendendo um culto ao Senhor todos os dias. Mas também nós podemos ir em um lugar físico e em unidade, em coletividade, nós podemos dar ao Senhor um culto. Amém? E eu acho interessante essa passagem porque antigamente as pessoas iam prestar um culto ao Senhor, mas elas não tinham total revelação do que era dar um culto ao Senhor, porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Mas nós vivemos numa era onde o Espírito Santo brada dentro de nós. Então, nós quando estamos orando em casa, de repente nós nos ajoelhamos, nós colocamos nossa cara no chão, nós levantamos as nossas mãos, né? Vem cá, Shekinah, então, aqui ó, vem aqui ó. Eu vou te pegar aqui. Ela é chorona, gente. Ela é manhosa, cachorro. Complicado, viu? Tá. Ei, Shekinah, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Amor, pega a Shekinah aqui. Então, hoje, nós temos livre acesso à presença. E muitos de nós ainda não entendemos o que é adorar o Senhor genuinamente. Muitos de nós vai para a igreja para conversar. Muitos de nós vai para a igreja para ficar prestando atenção, para ficar vendo, para ter comunhão, como se fosse um clube social para você fazer amizade. E queridos, igreja não é isso, né? Você render um culto ao Senhor não é isso. Então, quando você vai para a igreja, vou trazer o conceito aqui de quando você vai para a igreja, senta num lugar que é onde você não vai ficar distraído. Eu quero que você entenda que você foi ali para dar para o Senhor o seu melhor culto. E o que é o seu melhor culto? Você foi ali para dar para o Senhor a sua melhor adoração. E o que é adorar? Adorar é render júbilos, é render falas, é render, por exemplo, aleluia, glória a Deus, levanta a sua mão, bendito é o nome do Senhor. Culto é bendizer o Senhor. Então, ir na igreja é ir dar um culto ao Senhor, é cantar, é louvar a Ele, é agradecer, é levantar sua mão para cima, é se ajoelhar, é se prostrar. E tem gente que vai para um culto e fica com vergonha, e fica distraído, e fica conversando. E gente, quando nós vamos para a igreja, nós estamos indo dar um culto ao Senhor. Assim como no secreto, você também dá um culto ao Senhor. Então, quando eu entendi isso, quando eu fui convertida genuinamente, eu só sentava na frente para ninguém me distrair, porque às vezes você é uma pessoa que está toda hora distraída. E aí você está prestando atenção na roupa do irmão, você está prestando atenção em quem levantou para tomar água. Então senta na frente se você tem dificuldade de prestar atenção nas pessoas. De prestar atenção no culto, porque você fica toda hora olhando para as pessoas. Então o que você vai fazer? Senta lá na frente e levanta a sua mão. Ah, mas na minha igreja o povo não é de levantar a mão. Mas por causa que você começa a levantar a mão e falar bendito é o nome do Senhor, glória a Deus e aleluia, isso começa a movimentar a atmosfera para uma atmosfera de glória, para uma atmosfera profética. Então, queridos, antigamente o povo não tinha o Espírito Santo dentro deles. E quem tinha o Espírito Santo era apenas reis, sacerdotes, alguns escolhidos. Nós temos hoje a Arca da Aliança.
dentro do nosso peito, dentro do nosso espírito. Então nós podemos dar um culto para o Senhor todos os dias quando nós falamos glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas todas as vezes que nós nos juntamos para adorar o Senhor, a presença dele tem a propensão, tem a expectativa de vir de forma mais forte, porque quanto mais pessoas chamando, mais a glória do Senhor se manifesta. Mas será que nós estamos, de fato, dando um culto para o Senhor verdadeiro e genuíno? Será que, de fato, nós estamos falando para Deus o quanto nós o amamos? Ou nós estamos indo para a igreja para ter comunhão com o irmão? Nós estamos indo na igreja para fazer amizade? Nós estamos indo para a igreja porque nós não temos nenhum outro lugar para ir? Será que a gente está indo para a igreja para adorar o Senhor ou para ter uma convivência social com pessoas? E queridos, o intuito de ir à igreja é ir oferecer um culto para Deus. Pega aí de novo. O intuito de nós irmos para a igreja é oferecer um culto ao Senhor. Então, eu tinha esse negócio de ter vergonha de levantar a mão e de ficar ali e até de bater palma. Só que quando o Espírito Santo de fato preencheu minha vida e eu fui convertida genuinamente, eu entendi que eu não vou vestida de qualquer forma para o culto. Eu preciso pôr a minha melhor roupa, o meu melhor perfume, porque eu estou indo diante do rei, da presença do rei. E tem gente que vai num aniversário com a sua melhor roupa, mas não vai no culto com a sua melhor roupa. E no culto, você vai ali render um culto ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai com a sua melhor roupa, senta na frente, não se distraia. Se alguém te chamar, conversar com você, fala: fulano, eu quero prestar atenção no culto. Levanta a sua mão, dá glória a Deus. Então nós precisamos louvar o Senhor, prestar atenção na palavra. Nós fomos ali dar um culto a Deus. E as pessoas não têm o entendimento do que de fato é um culto a Deus. Um culto a Deus é adorar Ele naquele momento de corpo, alma e espírito presente. Então tem gente que está ali no culto, mas ele está só de corpo presente. Ele está ali com o pensamento dele lá nos boletos. Será que eu deixei a chapinha ligada? Será que eu deixei o ferro ligado? Será que eu tirei a carne para fazer? Então tem mulheres que estão ali no culto, homens também estão pensando em coisas carnais, enquanto deveria estar ali. Senhor, eu estou aqui para te adorar. Tira agora toda a distração da minha mente, todo o gatilho, Pai, que me remeta agora ao mundo lá fora. Tira agora em nome do Senhor Jesus. Porque, queridos, o diabo, você acha que ele não entra dentro da igreja? O diabo entra dentro da igreja. E o diabo entra dentro da igreja para poder te distrair. O diabo quer entrar dentro da igreja para distrair você. Amém? E eu quero que você saiba disso. Diabo, quando a pessoa está dentro de um culto, o diabo lança dardos de sono, dardos de distração. Amém? Então nós precisamos, quando vamos a um culto, quando vamos a uma conferência, nós precisamos estar ali de corpo, alma e espírito presente. Amém? E nós, quando damos um culto para Deus em casa, é quando você faz seu devocional. Mas apóstolo, 15 minutos você deu um culto para Deus. Amém? Então você está ali, está escutando 2 louvor. Aleluia, glória a Deus, obrigada Senhor, você louva, você adora, bendito é o teu nome, bendito é o Senhor que fez essas frutas, bendito é o Senhor que fez a natureza. Ontem eu estava aqui na frente e aí eu estava vendo o mar, as árvores, a terra, e Deus falava comigo que a natureza é testemunha da sua obra. A natureza é testemunha viva do Yahvé. A natureza não tem dúvida da essência de Deus. A natureza não tem dúvida da essência do Criador. A natureza, ela sabe quem a criou. A natureza sabe quem a criou. Então eu estava ali na natureza aqui fora e algo muito forte dizia: a natureza tem convicção plena, tá? Sem duvidar de quem é o Criador e do que Ele fez. Isso é muito forte. Amém? Glória a Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá. Ontem eu trouxe para vocês, aí amanhã nós vamos ler o 41. Ontem eu trouxe para vocês no culto, quem estava no culto pegou, que Deus, né, Ele pode nos usar numa profecia incondicional, ou seja, irrevogável, nada muda ela. São profecias escatológicas, profecias para Israel, profecia para os fins dos tempos. Então essas profecias não dependem do posicionamento do ser humano, não depende de nada, porque elas vão acontecer.
Então, são profecias incondicionais. Depois nós temos profecias condicionais, que são profecias que, nos condicionam a ter um posicionamento para nós vivermos aquilo. Então, vamos supor, Deus falou que você vai ser um grande médico, um grande empresário, um grande profeta, mas você vai ter que fazer a sua parte. Deus está falando, olha, o destino profético a qual eu tracei para você é esse, mas dentro da jornada, além de ficar na minha presença, você precisa fazer a sua parte, porque eu vou te favorecer. Então, tem pessoas que nós recebemos profecias condicionais, tá? Onde exige de nós posicionamento na presença de Deus e, estar fazendo a nossa parte. Então, por exemplo, Deus falou que você vai ser um grande médico, mas se você não estudar, você não passa nem no vestibular. E se você não se esforçar muito na faculdade, você não consegue terminar ela. Amém? Então, eu quero que você entenda que Deus, Ele te dá destino profético, te dá uma palavra profética para você agarrar ela e caminhar debaixo dela. Mas, se você não vigiar, você perde ela. Então, as profecias condicionais, você pode atrasar e você pode anular e você pode perder o time, ou seja, aquilo que ia acontecer em 1 ano pode acontecer em 3. Assim como nós podemos acelerar as palavras proféticas condicionais. E como que nós aceleramos as palavras proféticas condicionais? Vocês não falam para mim assim, apóstola, estou vivendo nesses últimos dias, olha só, apóstola, estou vivendo esses últimos dias aqui no Ministério da Senhora, o que eu não vivi em 20 anos. Parece que eu vivi 20 anos dentro de um. Então, o que aconteceu? Você já estava sobre um atraso, porque talvez era para você ter rompido nesses 20 anos. Mas quando você entrou num ministério que tem aceleramento e avivamento, o teu espírito começou a viver esse aceleramento por causa de jejum, de oração. E muitas coisas que demorariam anos para acontecer, de repente romperam em apenas 6 meses, em apenas 1 ano. Então tem como nós acelerarmos as profecias condicionais e tem como nós atrasarmos elas ou perder as profecias condicionais. E aí ontem eu trouxe para você também, estou falando aqui de forma rápida, que existe as profecias que são dadas pelas promessas de Deus, tá? Então essas profecias que são dadas a nós pelas promessas de Deus, são profecias que nós vamos prosperar, que Deus vai nos estabelecer por cabeça e não cauda, que o inimigo pode vir por uma porta, mas ele tem que se bater em retirada por 7 portas. Então, ou seja, ele vai ter que bater em retirada. Tem profecias que Deus nos cuida, zela por nós, profecias de restauração. Então, nós temos muitas palavras proféticas dentro da Bíblia para nós, gerais, profecias gerais. E quem pode se apoderar dessa profecia? Todo aquele que crê. Então, eu posso, no momento que eu estou orando por alguém, pode ser que eu não tenha nenhuma palavra profética específica, direta de Deus, para dar para aquela pessoa, mas eu posso profetizar as bênçãos de Deuteronômio 28. Pode ser que veio no meu coração, Deuteronômio 28, eu falo assim, olha, você vai ser perseguido pelas bênçãos do Senhor, bendito será o fruto da sua maçadeira, bendito o fruto do seu ventre, bendito serás ao sair e ao entrar, você será estabelecido por cabeça e não cauda, né? Você não vai emprestar, você não vai tomar emprestado, mas vai emprestar muitos. Então, você pode profetizar a palavra de Deus na sua vida, na sua casa, na vida de pessoas. Tanto é que no treinamento ali da sala profética, a pastora Luana, a pastora Letícia, né? Nós trazemos essa linha de que se Deus não deu nada específico para a gente entregar para alguém, a gente pode profetizar algo na palavra de Deus, tá? Nós podemos profetizar. Josué, que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala, olha, eu sinto aqui da parte de Deus, veio para mim aqui um versículo, e eu sinto que Deus está querendo falar isso aqui com você agora. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus tem uma promessa sobre a sua casa. Eu profetizo que você e toda a sua casa estará. Então você pode profetizar o quê? A palavra de Deus. E por que é importante nós entendermos isso? Porque tem pessoas que recebem uma palavra profética e acham que isso é obrigatório acontecer. Só que são profecias condicionais. Deus, Ele não facilita as coisas para pessoas mundanas e pessoas que não querem compromisso com Ele. Então tem gente que, por exemplo, presta atenção, que recebeu uma palavra profética, mas ela não fez sua parte. Ela não ficou na presença de Deus.
Ela ficou de galho em galho, ficava no mundo, ficava na igreja. Então essa pessoa automaticamente ela vai viver um atraso, né, nessa promessa a qual Deus deu para ela. Vamos supor que Deus prometeu que essa pessoa seria muito usada para pregar a palavra. Só que essa pessoa, gente, quando Deus começou a falar para mim que eu seria usada para um grande avivamento e que Deus me levantaria nas nações, o que eu entendi? Uau, olha só o que Deus vai fazer. E glória a Deus que naquela época eu era muito racional. Então eu falei, não tem como Deus fazer se eu não estudar a Bíblia. Não tem como Deus fazer tudo isso se eu não jejuar. Não tem como Deus fazer tudo isso se eu não tiver uma vida de oração. Então o que eu entendi? Se Deus vai fazer tudo isso comigo e Ele já escreveu esse destino profético estrondoso sobre mim, eu preciso ler a Bíblia todo dia? Então eu preciso ter uma regra e eu sou disciplinada, queridos. Eu sou obstinada quando eu coloco alguma coisa na cabeça. Eu sou a pessoa mais disciplinada que eu conheço e mais resiliente que eu conheço. Então eu falei, peraí, eu preciso ler a palavra todo dia, eu preciso jejuar constantemente e eu preciso começar a construir uma vida de oração. Então eu comecei a fazer essas coisas e de fato eu comecei a manifestar avivamento, porque eu comecei a viver um avivamento pessoal que ao decorrer do tempo se transformou em um avivamento coletivo. Mas eu acelerei isso, porque eu achava que isso demoraria muitos anos para acontecer. Mas quanto mais intencional você é, mais você se posiciona renunciando, abrindo mão de coisas, Deus vai acelerar. Deus vai fazer de forma estrondosa. Amém? Então o que eu quero trazer, ontem eu falei para vocês, né? Então eu quero que vocês saibam. Há três tipos de palavras proféticas. Existem as palavras que estão pautadas na Bíblia e você pode tomar elas para você e profetizar elas. Existem as palavras incondicionais. O Messias vai voltar, Deus vai arrebatar o povo dele, o Apocalipse, o que Deus vem fazer, né? A construção do terceiro templo em Israel. Pegaram a visão? Então, todas essas profecias são incondicionais, elas não dependem de fatores humanos, porque Deus já estabeleceu e Ele vai fazer. Amém? Tá? Então, nós temos profecias incondicionais, está debaixo da soberania de Deus, não depende da humanidade. Nós temos as profecias condicionais que dependem do nosso posicionamento, do nosso alinhamento, da nossa seriedade na presença de Deus. E nós temos as profecias bíblicas que são promessas para nós, para os nossos descendentes, para a nossa casa. Amém? Glória a Jesus. Tá? Ontem eu disse para vocês como interagir com a impressão profética. Então Deus, Ele começa a falar conosco, às vezes debaixo de uma impressão que é superficial, pequena, só que se você der voz para isso, fala mais, Senhor Deus. Fala mais, Senhor. Fala mais. E aí o Senhor vai aumentando aquilo. Muitas vezes Deus só mostra alguém quando você chega ali naquela pessoa. Deus desenrola o pergaminho e você começa a trazer e a profetizar. E o que eu disse para vocês ontem? Não tem certeza do que você está falando, não tem certeza e convicção plena que isso venha proceder de Deus. Talvez você está no começo e você tem um pouco de dúvida, você não chega chegando, você checa primeiro. Então você chega e fala, faz sentido, não sei se vai fazer sentido para você, mas faz sentido para você isso? Não, não faz. Ah, então me desculpa, eu acho que eu estava ali, eu acabei me confundindo. Você não falou que foi Deus, você não chegou rodopiando, falando em línguas e fazendo aquela coisa. Mas se você tem certeza, você fala, assim te diz o Senhor. Amém? Mas só faça isso se você tiver convicção plena. Você já tiver pelo menos uns 2 anos profetizando. Porque nós podemos errar por causa do nosso emocional. Então lembra que eu falei para vocês? O nosso emocional precisa estar blindado. Porque senão a gente profetiza o 1, o 2, o 3 e o 4, o 5, o 6 não era para falar. Mas você fala porque você gosta daquela pessoa, porque você quer deixar o negócio mais bonito. Mas você só pode falar aquilo que Deus te mandou falar. Amém? Então nós devemos cuidar do nosso emocional, né? Estar com o coração, nosso espírito bem edificado, para a gente não ter confusão nisso daí. Certo? Abram comigo em Apocalipse 19:10. No final desse versículo diz assim, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, tá? Nós precisamos discernir de onde vem a palavra.
Então, o primeiro passo é, essa palavra vem do meu coração, vem de Deus ou vem de Satanás? Porque o diabo também pode usar alguém para profetizar uma verdade misturada com 3 mentiras. E aí, como você já tinha escutado aquela profecia, vou dar um exemplo. Você foi numa igreja meia assim, que você não sabe se era genuína ou não, e lá veio uma irmã rodopiando pro seu lado e ela profetizou uma coisa que sempre te profetizam quando você vai numa igreja. Então aquilo ali abriu seu coração para acreditar nas próximas. Só que as próximas foi o espírito de engano usando aquela mulher que tem o dom profético, mas não tem uma aliança genuína com Deus. Acha que tem aliança, mas não vive a vontade de Deus. Amém? Então, por exemplo, a pessoa fala uma verdade profética que você já escutou. Assim te diz o Senhor, serás um grande avivalista na terra. Nananana. E você sempre escuta essa palavra. Só que essa pessoa falou isso e depois veio e profetizou outras coisas que não procede. Tá bom? E aí o diabo usa o espírito de Pitom. O que é o espírito de Pitom? O espírito de Pitom, o espírito de Jezebel e o espírito de Leviatã é um dos maiores inimigos dos profetas. Leviatã, orgulho, soberba. Jezabel, espírito que se opõe aos profetas, tá? E Pitom é um espírito de engano, certo? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é discernir de onde vem. Então, lembra que a chave hermenêutica de uma escola profética ou de um ensinamento profético é o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, tudo que uma pessoa está profetizando tem que casar com os princípios bíblicos. Tem que testificar que Jesus é soberano. Tem que testificar os frutos do Espírito. Ou seja, tem que estar falando dentro da linguagem daquilo que Deus é. Certo? Então, toda palavra profética genuína precisa apontar para Jesus, não para ego, não para vaidade, tá? Não para controle, não para manipulação, não para exaltação humana. Amém? Certo? Então, às vezes, a pessoa está profetizando, ela profetiza sobre ela mesma, que ela é um servo de Deus genuíno, mas só. Não é ela falando que ela vai provar que ela é genuína, certo? Vamos lá. Discernimento é algo obrigatório dentro do campo profético. Então, abra comigo, tá? Em 1 João 4:1. Abram comigo em 1 de João 4:1, que diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Existe um espírito de engano, um espírito de manipulação, e existe o Espírito Santo usando genuinamente aquele homem e aquela mulher de Deus. Então, a Bíblia diz que nós devemos provar, nós devemos experimentar e ver realmente se esse espírito procede de Deus ou não procede de Deus. E existe um dom que chama discernimento de espírito. Todo profeta que se move no profundo, ele precisa ter esse dom ativado. Todos nós temos algum nível de discernimento espiritual. Sabe quando você chega num local e você fala, não senti algo bom aqui? A pessoa estava conversando comigo, mas eu estava sentindo que ela estava mentindo. Nós temos um discernimento intrínseco espiritual já dentro de nós. Todos nós temos. Sabe quando a mulher desconfia do marido? Do nada. Não é do nada, é um discernimento espiritual. Ok? Só que quando nós estamos no campo profético, nós precisamos melhorar o nosso discernimento e pedir para Deus o dom do discernimento de espírito para discernir se algo vem de Deus ou se não vem de Deus. Imagina se você recebe uma palavra profética de morte, que você vai morrer. E você não tem experiência no profético e você acredita naquilo. O problema, aí você fala assim, mas apóstola, vai acontecer? Nós podemos gerar toda palavra semeada no coração, tanto ruim, tanto boa. Você pode gerar, ela pode brotar, mas isso vai depender o tanto de energia e atenção que você dá a ela. Então, queridos, primeira coisa, a profecia precisa estar dentro da chave hermenêutica, que é o testemunho de Jesus ao espírito de profecia. Toda profecia deve ser apontada para Jesus de alguma forma. Por isso que você precisa avaliar ela,
tá? Não pode falar de ego, de vaidade, de exaltar o ser humano, nada disso. Segundo tópico, nem toda palavra profética pode vir de Deus. Então vem aqui, Balaão tinha o dom de profetizar. E aí o rei pega ele para profetizar contra Israel. Balaão é profeta de ofício, profeta genuíno, profeta com um dom genuíno. Mas ele era um profeta corrompido. E ele estava sendo pago para profetizar uma palavra que não procedia de Deus. E Deus intervém na hora por quê? Os profetas, a palavra de um profeta ele carrega autoridade espiritual. Deus respeita a unção que ele depositou em alguém. Deus respeita o poder que ele depositou em alguém. Então Deus intervém ali, tá? Para que Balaão não venha falar. Então o mover profético, ele precisa ser discernido. Ele precisa ser julgado. Então, como aquela Paulo, né, estava ali, e aí aquela mulher com espírito de engano falou, olha aí, vem aí 2 grandes homens de Deus que vêm anunciar a salvação. Falou uma verdade, mas se Paulo desse atenção, poderia trazer uma mentira. Amém? Nós precisamos, tá, discernir e julgar as profecias. Então, em 1 Coríntios 14, 29, diz assim, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. A profecia precisa ser julgada por um discernimento comunitário. Ou seja, se está sendo profetizado algo, nós precisamos julgar se faz sentido essa palavra ou não. E se nós percebemos que essa palavra que está sendo profetizada não condiz com a chave hermenêutica de que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, nós precisamos falar, olha, irmão, essa palavra profética, olha, minha irmã, ela não condiz com a estrutura bíblica, ela não condiz com os princípios bíblicos, tá? Então, não pense, mas eu profetizei, eu tenho certeza, eu tenho convicção. Todos nós podemos errar. Todos nós podemos errar. E às vezes a pessoa profetizou na emoção, às vezes a pessoa profetizou pelo achismo dela, às vezes a pessoa, ela ainda não é tratada na alma, ela profetizou para chamar atenção, certo? Olha, toda palavra profética não pode quebrar princípio. Então você precisa entender os princípios de Deus. Deus fala na Bíblia que ele odeia o divórcio. Então você não vai escutar uma profecia falando que Deus já assinou o divórcio. Porque contradiz as Escrituras. Deus fala, eu odeio o divórcio. Agora, se você assinar o divórcio é porque você tem um livre-arbítrio e você tomou isso como escolha. Talvez você teve que passar por isso porque você teve o livre-arbítrio de escolher ou fazer uma má escolha. E aí a gente vê aí profetas falando, Deus está assinando o seu divórcio porque ele já preparou outra pessoa. Que confusão é essa? Então a gente vê pessoas, muitas vezes, profetizando contra um princípio bíblico. Certo? Contra um princípio bíblico. Né? Por exemplo, que Deus vai te vingar e vai tocar no teu pai por causa de você. Gente, o nosso dever é honrar pai e mãe, independente de quem eles são para nós. O nosso dever é honrar pai e mãe. É mais fácil Deus falar, por causa do seu posicionamento, eu vou transformar aquele coração do teu pai em pedra, em bronze, eu vou tocar e vou transformar em carne, em favor a ti. Porque Deus pode em favor a você. Porque a Bíblia não diz, eu vou converter o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais? Então, como que uma profecia pode colocar um pai e uma mãe contra o filho, ou ser uma palavra de... Não faz sentido, porque não condiz com os princípios, está quebrando o princípio bíblico. Ou se não vem um profeta malandrão e fala assim, olha, Deus está mandando dizer que a partir de hoje, o dízimo da sua empresa, você não dá o dízimo, mas Deus está falando que o dízimo da sua empresa, você vai dar para beneficiar ele ou alguma coisa dele. E está errado, porque dízimos e ofertas somos nós que temos que ser direcionados pelo Espírito Santo para discernir, é Deus que fala conosco, certo? Então não podemos o que? Quebrar princípio, certo? Deus fala, cada um dê conforme o seu coração, não com pesar,
Amém? Você não pode começar a dizimar e ofertar porque alguém te ameaçou que você vai para o inferno. Amém? Eu já vou falar para você, ninguém vai para o inferno porque não dizima. Dízimo é uma questão de honra, é uma questão de cuidar dos nossos bens. Deus blinda os nossos bens quando nós dizimamos. Deus protege a nossa área financeira porque nós estamos declarando: tudo que eu tenho, Senhor Deus, é teu. Amém? Eu quero que você entenda isso. Dízimo é questão de honra, de princípio, de manter o altar do Senhor. Só quem entende esse princípio faz e colhe o fruto disso. Amém? Glória a Jesus. Então Deus confirma a palavra e não se contradiz. Então em 1 Coríntios 14, 33 diz assim: porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Então não adianta a gente tomar uma palavra profética de alguém que nos deu uma palavra, e se a gente ficar confuso, isso não vem de Deus, querido, porque Deus ou ele exorta, ou ele edifica, ou ele encoraja. E se ele exortar, é muito claro que ele está pedindo para você se posicionar. Então, por exemplo, o rei Ezequias, Deus fala para ele: arruma a tua casa, coloca a tua casa em ordem, que eu vou te levar. Ele se rasga, adora o Senhor, faz o que ele tem que fazer, e Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Mas a profecia não pode te deixar mal, triste ou te afastar de Deus. A profecia precisa te edificar, te exortar, te consolar, te trazer esperança. Amém? Profecia não pode destruir a sua identidade. Profecia não pode, né? A profecia, queridos, o critério dela é edificar, exortar e consolar. Então, profecia não pode trazer pânico para você. Então, quando Deus exorta alguém: olha, volta para os meus caminhos, volta para a minha presença, porque tenho eu para ti isso, isso, isso. Deus te chama, te puxa a orelha, mas ele fala: volta para a minha presença, porque eu vou fazer isso, 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 isso. Então, nós servimos um Deus de amor, amém? Então, a profecia não pode destruir sua identidade, tá? Por isso que nós precisamos avaliar o que nós estamos recebendo. Então, não seja uma pessoa que fica aí buscando. Já viu os pedintes de profecia? Ei, você sentiu alguma coisa por mim? Profetiza. Ei, será que você pode orar por mim? Se Deus te falar alguma coisa, fica forçando as coisas. Queridos, se Deus tiver que falar com você, Ele usa uma pessoa que nem profetiza, dá sonho para essa pessoa. Ele incomoda alguém que nem está acostumado a profetizar para te ligar e falar. Deus, Ele não precisa que alguém seja profeta de ofício para profetizar, porque ele pode descer com a nuvem dele e usar alguém, às vezes só uma vez na vida usou para profetizar, porque Deus contava com aquela pessoa ali. Eu sei de histórias, tá? Histórias, eu lembro, né? Na faculdade tinha um amigo, e ele disse que o vô dele era um homem de oração. Um dia ele estava dormindo no quarto com o vô dele, e o vô dele acordou, assim meio dormindo, sentou na cama, e falou e profetizou na vida dele, voltou a dormir no outro dia, ele não lembrava. Então ali Deus tomou o vô dele para profetizar na vida dele. E ele profetizou, falou um monte de coisa pro neto e voltou a dormir. E no outro dia ele não lembrava. E ele falou que uma glória grande entrou dentro daquele quarto, foi algo assim sobrenatural. O vozinho dele era de uma igreja bem tradicional, mas ele era um homem de muita oração, certo? Então, a palavra profética, ela exige discernimento para ser guardada. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, o que acontece? O que é os cartomantes, esse povo? Cartomante, presta atenção, cartomante, essas pessoas que preveem o futuro, presta atenção aqui no que eu vou dizer para você. Na maioria das vezes, ou eles estão sendo usados por demônios, que estão falando e sugestionando o futuro, porque os demônios sabem das promessas que Deus estabeleceu para a vida das pessoas. Mas às vezes nós estamos lidando com uma cartomante que tem dom de profecia. Genuíno igual Balaão, só que é uma pessoa corrompida, é uma pessoa que usa o dom de profetizar, só que aí no reino das trevas eles não falam profetizar, eles falam de vidência, de premonição, ou sei lá o que, usa para as trevas. E podem usar falando verdades misturadas com mentiras. E tudo que é sugestionado e você toma a peito, você pode viver. E aquilo ali pode não ser
algo que você ia viver, mas porque você acreditou, assim começa a acontecer. Então, existe um perigo muito grande de palavras que você coloca dentro do seu coração, que não provém de Deus, serem geradas. Então, você vai tomar muito cuidado com aquilo que alguém está falando sobre você. Então, se alguém falar que você vai ficar doente, você repreende, porque isso não vem de Deus. Você fala, eu repreendo essa palavra agora, em nome do Senhor Jesus. Porque eu sirvo um Deus que cura e não que coloca doença. Porque quem coloca, queridos, enfermidade, quem coloca doença é Satanás. Então, o que acontece? Muitos videntes, muitos cartomantes, muitos pais de santo têm o dom de profecia, porque talvez herdaram de alguém, já nasceram ativados, ou são usados por demônios para prever o futuro. E a pessoa que vai ali, ela acredita piamente, porque algumas coisas aconteceram, porque de fato Satanás, né, ou sugestionou sabendo das promessas daquela pessoa, ou a pessoa debaixo do dom que tem, viu, mas, ou seja, é um fogo estranho. É um dom genuíno se movimentando por uma força estranha das trevas, aonde o diabo manipula, não só para falar o que realmente é, mas para favorecer o reino das trevas. Porque o diabo, ele é assim, amém? Glória a Jesus. Então nós precisamos o quê? Toda palavra que você recebe, você vai avaliar ela e você vai falar, não combina com aquilo que Deus tem falado sobre mim, mas eu vou colocar essa palavra aqui na partilheira, em stand-by, e uma hora que eu receber mais uma e mais outra, eu vou começar a orar por isso, mas eu não vou tomar ela agora. Então, não, você não vai falar amém para toda palavra profética que você recebe. Porque senão você pode estar tomando uma palavra que não vem da parte de Deus. Porque o diabo vai querer te confundir, se você estiver bem posicionado em Deus, com coisas do reino de Deus. Então vamos supor que você recebeu a vida inteira uma palavra que você vai cuidar de uma base missionária na África e Deus vai prover. Só que de repente chega alguém e fala, não é na África não, é na Ásia que você vai. Mas não pode Deus falar 10.000 palavras para a África e vir uma pessoa e falar para a Ásia. Ou seja, é contraditório. Então, você está entendendo? Então, às vezes, a pessoa vem e fala, não, você não vai para a África, não. Deus está falando que você não vai ser missionário coisa nenhuma, não. Que você vai ser um empresário e não tem nada a ver com o reino de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando Deus fala, Ele testifica, Ele vai usar mais de 2, 3 profetas para falar a mesma coisa e Ele vai queimar a vontade e o desejo no seu coração. Amém? Glória a Jesus. Então, nem tudo que você escuta é para agir, ou é para tomar, ou é para falar amém. Certo? Em 1 Tessalonicenses 5, 20, 21 diz assim, desprezem as profecias. Não, examinem, desprezem as profecias, ponto de interrogação. Não, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Então, quando você receber uma palavra profética, aquilo que é bom e condiz com o que você sabe de Deus, que Deus tem falado sobre você, você toma para você. Mas aquilo que não combina, aquilo que não faz sentido, você não toma para você. E aquilo que é estranho, você faz igual eu falei, você põe o que em stand-by, tá? A palavra profética, ela precisa de testemunho interno. João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Nós temos convicção que aquela palavra é de Deus, porque ela vai trazer paz. Mas se ela trazer perturbação, se ela trazer aflição, se ela trazer uma angústia, ela não vem de Deus. Pode ser de um espírito de engano, mesmo parecendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ser o espírito de engano. Amém? Então, profecia não se cumpre na vida de ninguém se essa pessoa não estiver alinhada. Então, nem toda profecia vai se cumprir, que são as profecias condicionais. Agora, eu quero ensinar uma coisa para você. O problema do profeta no início é que ele quer que aquilo cumpre logo para testificar que de fato ele profeta ou profetiza e ele está falando a verdade. E a gente, muitas vezes, lança uma palavra e fica preocupado em ela se cumprir. E eu quero que você entenda que existem profecias condicionais e incondicionais. Então, quando Deus nos usa, na maioria das vezes, para profecias condicionais,
Depende do posicionamento daquela pessoa, depende do alinhamento dela em Deus e depende da parte que ela vai fazer. Então vamos supor, eu falo aqui para você, olha, Deus manda dizer que vai soprar o teu nome nas redes sociais. Se você já é uma pessoa que mexe com redes sociais, isso fica mais fácil. Mas se você é uma pessoa que nem gera conteúdo das redes sociais, então há necessidade de você começar a estudar sobre isso e ver como você pode edificar pessoas através das redes sociais. Mas como que Deus sopra o nome de alguém através das mídias sociais se essa pessoa não se posicionou nas redes sociais, não gera conteúdo, não faz uma live, não faz um vídeo? Não tem como. Então, queridos, além de estar em Deus, vivendo e sendo fiel a Ele, você precisa fazer a sua parte. Então Deus falou que você vai ser um empresário e vai ser muito rico e vai ganhar dinheiro e vai ser um grande mantenedor no reino. Eu creio nisso. Mas se você não trabalhar, se você não achar formas de empreender, se você não acordar mais cedo, se você não tiver uma visão de multiplicação, se você viver debaixo de CLT a vida toda, você tem uma palavra fenomenal para prosperar, mas você acha que vai prosperar no CLT? Nunca você prospera. Queridos, ninguém prospera ganhando um salário, 2 salários mínimos a vida toda, não. Põe isso na cabeça de vocês. Só se prospera empreendendo. Então você vai ter que o quê? Orar a Deus, pedir em como você vai prosperar, com que negócio, juntar um dinheiro para poder sair desse lugar chamado CLT e começar a empreender, ainda que seja pouco, mas começar a empreender. Então Deus, Ele te deu uma promessa, mas o cumprimento dela depende de posicionamento na presença de Deus. E depende das ações diárias que você faz todos os dias para chegar nesse destino profético. Todo destino profético, ele é marcado por passos. Então, eu posso hoje estar 30 passos à frente na jornada de um destino profético que Deus me deu. Amanhã eu posso estar 50 passos à frente. Mas agora imagina uma pessoa que nunca deu nenhum passo à frente. Então, quando você profetizar, você precisa ficar com o seu coração em paz e falar, bom, eu profetizei, mas é uma profecia condicional, depende muito do posicionamento dessa pessoa. Mas quando há momentos em que nós profetizamos na vida de quem já está alinhado e de quem já está fazendo, e Deus dá prazo, e Deus fala em 6 meses, em 3 meses, e no mês tal acontece isso, mas nós já estamos falando de uma pessoa que está alinhada e já está tomando ações, porque já recebeu anteriormente essa palavra. E aí Deus vem, repete a palavra profética, só que agora ele dá data. E por que ele faz isso? Porque se tornou agora uma profecia incondicional. Ou seja, essa pessoa já está qualificada, isso aí vai acontecer. Porque a pessoa já se posicionou e isso está pronto a se romper. Mas ela precisa continuar intacta e ali na presença de Deus. Amém? Glória a Jesus. Em Deuteronômio 18, 22 diz, se um profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir nem acontecer, esta é a palavra que o Senhor não falou. Amém? Então no Antigo Testamento, né? Por que no Antigo Testamento? Porque no Antigo Testamento haviam poucos profetas e quando Deus falava era como uma profecia incondicional, certo? Então havia necessidade de se cumprir. Só que depois que nós estamos na era da graça, numa era onde o Espírito Santo está disponível a todos, tá? Nós devemos entender que há profecias incondicionais e condicionais, e quando nós estamos debaixo de uma profecia condicional, depende do nosso desempenho, depende do nosso posicionamento. Mas no Antigo Testamento, as profecias liberadas, tá? Não eram assim, eram profecias como decretos, amém? Certo? Agora, eu quero que você preste, amanhã eu vou explicar para você, já venci meu tempo aqui, tá? Glória a Jesus. A profecia precisa ser discernida. Então, discernimento espiritual é algo que você precisa muito, tanto para profetizar e tanto para receber uma palavra profética. Amanhã eu vou explicar para vocês 2 tipos de profeta. O profeta de visão, que é o profeta Ezequiel, tá? Profeta Isaías são profetas de visões, ou chamados lá no Antigo Testamento profetas videntes.
porque eles viam. Só que nós temos os profetas de ofício. Eu vou achar um nome para qualificar. Profeta Elias. Qual é a diferença do profeta Elias? Vamos aqui ver se vocês pegam. Amanhã eu vou dar essa aula. Qual é a diferença do profeta Elias do profeta Ezequiel? Qual que é a diferença deles? Profeta Elias e o profeta Ezequiel. Quem sabe a diferença? Quem sabe a diferença do profeta Elias e do profeta Ezequiel? Qual que é a diferença ministerial deles? Que um só tem visão e fala o que Deus manda dizer e faz atos proféticos. O profeta Elias, ambos são profetas de ofício. Só que o profeta Elias é um profeta de fogo. O profeta Elias, além de profetizar, ele ministra milagres, sinais, maravilhas, cura. Ele ministra o poder manifesto de Deus e a glória manifesta de Deus. Amém? Os dois são profetas de ofício. Os dois. Só que um profeta vive debaixo de um céu baixo de glória. E ele não só profetiza, ele se move em sinais, maravilhas e toda manifestações dos dons. Ezequiel só se manifesta em visão e atos proféticos. Ele é um porta-voz. Ele é um mensageiro de Deus, mas a gente não vê o texto falando que ele curou, que ele ressuscitou um morto, como a gente vê. Então, profeta Elias e Eliseu são profetas do fogo, profetas de ofício que carregam uma nuvem de poder e a nuvem de glória. Então amanhã eu vou falar as classificações dos tipos de profeta que existe, tá? Eu vou falar dos profetas que são levados a outras dimensões, que são profetas que Deus usa muito na visão. Visão aberta, visão fechada. Então amanhã eu vou dar essa aulinha para vocês. Não percam amanhã, tá bom? Então, queridos, nós precisamos ter maturidade, coerência e ética, tanto para receber uma palavra, tanto para ministrar uma palavra. Então a gente tem que julgar a profecia. E a gente tem que entender, existem profecias incondicionais e existem profecias condicionais. E existem as promessas de Deus proféticas na Bíblia que nós podemos tomar para nós. Amém? Então amanhã eu vou falar dos tipos de profeta. O que é um profeta dimensional? Profetas dimensionais são profetas que vivem nas dimensões de Deus. Agora, eu preciso te dizer uma coisa. Você só pode ascender uma dimensão se alguém te chama para ela. Você só pode viver uma ativação dimensional para viver num novo nível, uma nova estação de glória, se alguém que vive nessa dimensão te ativa. Então, amanhã eu vou falar da importância de ter um pai e uma mãe espiritual, que somente alguém que tenha autoridade sobre você, ou um profeta enviado por Deus para essa missão, pode te transicionar para uma dimensão. Você não consegue ascender dimensões sozinho. Você rompe níveis espirituais, porque você ora, você jejua. Mas dimensão, você precisa de autorização para isso. Você precisa ou que alguém te puxe para esse lugar, como Elias faz com Eliseu. Elias lança a capa para Eliseu, ou seja, ele faz transferência de unção e fala assim, pode vir para a dimensão que eu tô, pode fluir na dimensão que eu tô, pode fluir no poder que eu fluo, pode vir, pode fazer. Elias, pai espiritual de Eliseu, ele autorizou, tá? Então, transferência de unção é uma autorização, tá? De você vir para um novo nível, amém? Glória a Jesus. Pegaram a visão? Isso também pode acontecer se Deus envia um profeta, né, para transicionar essa pessoa. Glória a Deus. Então amanhã eu vou trazer uma aula densa e talvez a de amanhã eu não deixe salvo porque o povo religioso não dá conta do que eu vou ensinar amanhã. Então amanhã provavelmente eu não vou conseguir deixar gravado, tá? A de amanhã eu vou guardar, porque era algo que eu ia dar só na escola profética. Mas eu vou dar essa aula para vocês amanhã e depois eu tiro a live, tá bom? Beijo, beijo. Amo muito vocês.